Fala aí, pessoal. Neste vídeo de hoje nós vamos falar de qualidade de serviço. Vamos entender também um pouquinho das características do tráfego de rede, para a gente poder ver como é que essa qualidade de serviço é aplicada. Falaremos um pouquinho dos algoritmos de enfileiramento e apresentaremos os modelos de QoS. Além disso, nós vamos falar um pouquinho das técnicas de implementação de QoS. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, partindo aqui para o nosso primeiro tópico, nós vamos falar da qualidade de transmissão em rede. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender, quando o volume de tráfego numa rede ele é muito maior, né? Ele é maior, a capacidade daquela rede em transmitir a informação, o que acaba acontecendo é clearamento de dados para ser transmitido. Tá? Então, aqui nesse exemplo, você tem lá o computador, você tem um telefone transmitindo voz sobre IP e tem lá uma web página, uma página web sendo acessada. Tá? Gera no roteador um tráfego maior do que ele suporta. Isso, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um enfileiramento de informações. Tá? E acaba que com essa fila que vem se criando, começam a acontecer os atrasos, porque os pacotes não conseguem ser transmitidos até que os pacotes anteriores tenham sido processados. Isso é importante. E aí, com o número de pacotes enfileirados, né, já continua crescendo, porque a capacidade ela não é o suficiente para escoar todos aqueles pacotes que chegam no roteador, a fila fica cheia e aí a memória que mantém aquelas informações, ela acaba ficando saturada e com isso os pacotes são perdidos, eles são removidos. Tá? E aí que a gente entra para solucionar esse problema com técnicas chamadas QoS, de qualidade de serviço, que elas vão ajudar a resolver o problema classificando as prioridades nesta fila. Tá legal? Vamos seguir? Aqui nós temos o que, pessoal? Nós temos a definição de largura de banda, congestionamento, atraso e variação do atraso. O que é largura de banda? A largura de banda não é nada mais nada menos que uma medida feita em número de bits que podem ser transmitidos em um único segundo. Então, quantos bits passam por aquele determinado meio-fio em um único segundo? A resposta a essa pergunta, ela é denominada largura de banda, tá legal? E a representação é o quê? bps, quer dizer, bits por segundo. Congestionamento. Congestionamento não é nada mais nada menos que quando uma interface recebe muito mais pacote, muito mais tráfego do que tem capacidade de dar. E aí é em cima, efetivamente, desses pontos de congestionamento que normalmente nós trabalhamos com mecanismos de QoS. Tá legal? O que são pontos de congestionamento? Aqui essas imagens mostram para a gente aqui de maneira mais simplificada, por exemplo, quando você tem uma agregação de link, vários links chegando em um switch, por exemplo, e saindo para um determinado local. Então, o tráfego de rede vem nesta direção, né, descendo. Então, você tem a agregação aqui, tem o equipamento, ele gerencia tudo isso aqui para mandar todas as informações por este link. Então, isso pode trazer um congestionamento. Diferença, né, de velocidade dos links, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho um link de 1000 megabits por segundo, quer dizer, 1 gigabit, e aí ele sai, né? Ele entra aqui por essa interface que consegue gerenciar o tráfego a essa velocidade de 1000 mbps por segundo. Quando sai na interface aqui, ele já é reduzido, é 10% do valor. Então ele sai de 1000 megabits por segundo para 100 megabits por segundo. Também é um ponto provável de congestionamento. Outro ponto provável de congestionamento é quando eu saio de uma rede LAN para uma rede WAN. Então vamos lá. Uma rede LAN hoje em dia, você tem facilmente aí locais com tráfego de rede
a 1000 megabits por segundo. E aí, em contrapartida, né, quando você vai para a internet, um link de 100 megabits por segundo é considerado um bom link, mas acontece uma redução aqui, capacidade de tráfego de dados, e aí esse gerenciamento que deve ser feito por esse roteador aqui causa o quê? Pode causar, na verdade, pontos de congestionamento. Isso vai fazer com que este também seja um dos equipamentos ideais para se aplicar mecanismos aí de TOS, tá bom? Vamos seguir? Conceito de atraso-latência. Só, o que é isso? É o tempo necessário que a informação demora para sair da origem e chegar até o destino, tá? Então, isso se chama atraso-latência. Esse ponto, gente, quando a gente fala aí de atraso, nós temos dois tipos de atrasos importantes. É o fixo, que é aquele que o pacote, né, a informação, ele demora efetivamente para ser transmitido, tá? Vamos dizer, não tem nenhum fator que possa vir a prejudicar aquela transmissão. Então, tempo fixo ele demoraria para todo o processo, se chama atraso fixo. E aí nós temos também um atraso variável, que aí é o tempo, e nesse caso é um tempo não especificado, que ele é afetado por fatores como congestionamento, tipo de tráfego que está sendo processado. Então, existem esses dois tipos de atraso. E aí, além disso, nós temos a chamada tremulação, é a variação do atraso dos pacotes recebidos. Então, nós temos o atraso fixo, o atraso variável e a tremulação, que é a variação do atraso dos pacotes que estão sendo recebidos. Vamos lá, pessoal. Então, aqui nessa tabela, o que nós temos? Nós temos o atraso e a descrição do tipo de atraso. Então, vamos lá. Atraso de codificação. O que vem a ser o atraso de codificação? É o tempo fixo necessário para compactar os dados na origem antes da transmissão pelo primeiro equipamento ou dispositivo de interconexão de rede. E aí, normalmente, aí é um switch, tá? Nós temos esse tipo de atraso de codificação. Aí nós temos outro tipo de atraso, que é de criação de pacote. E aí é esse tempo fixo também, é do tipo fixo esse atraso, e é necessário para fazer o encapsulamento do pacote com todas as informações necessárias de cabeçalho. E aí nós entramos para agora um tipo de atraso que ele é variável, que é o quê? O atraso de enfileiramento. É o tempo variável, quer dizer, vai depender, né, da quantidade de tráfego que está sendo recebido por aquele dispositivo de interconexão, né? Um quadro ou pacote espera para ser transmitido através do link. Beleza? Aí a gente tem também o atraso de serialização. Esse já é o do tipo de atraso fixo, que é a demora de transmitir o quadro por um cabo. Outro tipo de atraso, atraso de propagação, aí ele já é variável. Por quê? Porque aí, isso aí é a demora para o quadro se movimentar entre a origem e o destino. Bom, então, vai depender também de capacidade de link, capacidade de processamento, um montão de coisa. E atraso de resolução de Jinter, que é o quê? É um tempo fixo também, que é necessário para armazenar um fluxo de pacotes e depois enviá-los a intervalos uniformes espaçados. Então, como ele recebe uma quantidade de pacotes, retém aquela quantidade de pacotes e envia em intervalos uniformes. Então, o que ele faz? Ele armazena uma quantidade específica e envia. Armazena quantidade específica e envia. Ele vai fazendo isso, tá bom? Então, esse também é um tempo. Vamos seguir. Se eu não tenho nenhum mecanismo de QoS naquele equipamento, o que vai acontecer é o seguinte: alguns pacotes que são sensíveis ao tempo, como vídeo e voz, e eles acabam sendo descartados da mesma forma que acontece com pacotes que não são sensíveis ao tempo propriamente dito. Tá? Então, isso aí pode acarretar problemas. Mais para frente, a gente vai entender um pouquinho essa dinâmica melhor. Vamos seguir. O que acontece, gente? Quando a perda é uma perda pequena, pacote,
acontece uma compensação e aí o áudio é audível sem problema nenhum. Só que se essa capacidade é excedida, você passa a ter o quê? Muitos pacotes ausentes para essa compensação ser feita. E aí você tem problemas quando você tenta ouvir o áudio. O que é importante ter em mente? É que você tem uma rede projetada corretamente, a perda de pacotes deve ser próxima de zero. Então, a projeção de uma rede de computadores é importantíssima nesse caso. Tá? Para evitar o quê? Evitar congestionamentos significativos que vão ocasionar perda de informação durante o tráfego dessa informação. Beleza? Vamos seguir? Características de tráfego. Vamos seguir? Então, pessoal, aqui nós vamos falar rapidamente, eu não vou tomar muito tempo com relação a isso, só para a gente entender quais são as tendências do tráfego de rede. Para ter uma ideia, no início lá do século I, predominantemente, o tráfego IP era voltado para voz e dados. Então, eu tinha o quê? Telefonia IP e transporte de dados, tá bom? E aí nós tínhamos uma maior previsibilidade da largura de banda. Então você não precisava, não ficava dependente da largura de banda para o tráfego de dados. Tá? Ele tinha que chegar, mas você não tinha essa previsibilidade no momento de chegada dessa informação. E aí você também tem aqui o que? O tráfego de dados que pode ficar intermitente temporariamente. Então, gente, dentro deste contexto, né, onde você tem uma imprevisibilidade no tempo real de chegada da informação, você passa a ter o quê? Você passa a ter uma possibilidade de intermitência temporária, tá? Quando você tem um grande fluxo de informação sendo baixada. Então, neste contexto aqui, da imprevisibilidade, levando em conta a largura de banda, você pode ter o quê? Você pode ter uma intermitência temporária quando você está baixando aí um arquivo de filme, né? Uma ISO de um sistema operacional, essas coisas todas. E aí isso pode fazer o quê? Pode fazer com que tenha um consumo excessivo da largura de banda de um link. Só de baixar esse arquivo muito grande, você esteja saturando a largura de banda do seu link. A gente precisa entender agora, pessoal, que as corporações estão mudando a forma de trabalhar. Então, cada vez mais importante a comunicação e operação dessas corporações uma largura de banda muito maior, uma estabilidade muito maior. Só para a gente ter uma ideia nessa discrepância, nesse aumento de tráfego de dados na rede, você tem que, em 2017, nós tínhamos o vídeo contando como 70% de todo o tráfego. Até 2022, esse ano que nós estamos entrando agora, a projeção da Cisco é que ele passará a representar 82% de todo o tráfego da rede. E aí você para pensar o seguinte, todo o tráfego de vídeo móvel atingirá 60,9 exabytes por mês. Neste contexto, pessoal, a gente precisa entender que a partir do momento que eu tenho uma demanda de voz muito grande, vídeo de dados, eu preciso ter uma rede muito diferente para poder gerenciar tudo isso. Tá legal? Então, hoje é muito comum de nós estudarmos utilizando sites de streaming para poder entender melhor aquele assunto. Então, ao invés de você pegar um livro, ler, buscar lá no índice, fazer, você vai lá, por exemplo, no YouTube, pega a informação que você quer e tem alguém lá te explicando através de uma videoaula, trazendo informações sobre aquilo. Por exemplo, outro dia, estou aqui em casa mesmo, tive um problema no meu chuveiro, o que eu fiz? Eu fui lá no YouTube e trocar resistência de chuveiro. Aí citei, busquei a informação, olhei lá, o cara pegou e explicou detalhadamente o que eu precisava fazer. E aí fui lá e troquei a resistência. Se eu fosse para o manual, você precisa soltar peça tal, é muito mais complexo. Então é muito mais célere, muito mais ágil, muito mais produtivo nós buscarmos a informação através de vídeo. Mas só para a gente entender, só para a gente contextualizar que a realidade de hoje é muito diferente da realidade passada. A cada dia, a cada mês, a cada ano que se passa, a exigência, né,
da infraestrutura de rede suportar uma quantidade maior de tráfego de informações é grande, tá? Então, vamos seguir, pessoal. Então, pessoal, voz. A gente tem que entender que os pacotes de voz eles devem receber uma prioridade alta, tá? Se comparado aí com os outros tráfegos. Outro ponto importante. A voz ela tolera até uma certa latência, uma quantidade de latência, o jitter, né, quer dizer, o tremor, e a perda sem efeitos. A verdade é sem efeitos audíveis, tá bom? Aqui nós temos alguns pontos importantes que tem que ser levado em consideração. A latência ela não deve ser maior do que 150 milissegundos. O jitter, né, o tremor, ele não deve ter mais de 30 milissegundos. E a perda de pacotes não pode ser maior que 1%. Tá bom? Outro ponto importante é que o tráfego de voz requer, no mínimo, 30 kbps de largura de banda. Beleza? E vídeo. Já o tráfego de vídeo ele tende a ser mais imprevisível, inconsistente e explosivo. E aí, pessoal, fazendo uma comparação com a voz, o vídeo é menos resiliente a perdas e tem um volume de dados muito mais alto. Beleza? Aí a gente entra aqui no... A latência para vídeo ela não deve ter mais de 400 milissegundos de latência. Tremulação ela não deve ter mais de 50 milissegundos. E perda, pessoal, ela não pode ter mais de... A largura de banda exigida nesse caso é mínima de 384 kbps de largura de banda. Beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho das características do tráfego de dados agora. Os aplicativos de dados eles não têm tolerância à perda de dados. Por exemplo, e-mail, páginas web, eles usam o quê? Eles usam o TCP para garantir que os pacotes, porventura, forem perdidos no meio do caminho, eles sejam retransmitidos. Isso faz com que a informação chegue por completo. Bom, então vamos lá. O tráfego de dados ele pode ser contínuo ou intermitente. Beleza? O tráfego de controle de rede geralmente é contínuo e previsível. Bom, a gente fala aí de aplicativos de dados, transferência de dados. Alguns aplicativos usam o TCP, podem consumir uma grande capacidade da rede, como por exemplo o FTP, que ele vai tentar utilizar o máximo da largura de banda, se não acontecer, não tiver nenhuma reserva de largura de banda para nada, para poder baixar um arquivo que ele é grande, um filme, um jogo, essas coisas. Beleza? Então a gente tem que entender isso. Não tem tolerância à perda de informação. Por quê? Porque normalmente vai utilizar o protocolo TCP para garantir que qualquer perda de informação seja retransmitida. Beleza? Faz uma comparação, a gente falou anteriormente, né? Ele não tem essa sensibilidade quando a gente fala de dados com relação à perda ou atraso. Aí a gente fala rapidamente sobre a qualidade de experiência, que a gente conhece também como QoE. Dados vêm de um aplicativo interativo, quer dizer, você tem um usuário interagindo com ele naquele momento. Outro ponto, os dados são de missão crítica. Vou dizer aqui, um exemplo básico com relação à missão crítica é operador de tráfego aéreo, por exemplo. Precisa daquela informação rápida, então o dado ele tem que trafegar muito rápido. O controle de temperatura de uma usina atômica, por exemplo, também é outro dado sensível. Ele também pode ser considerado como missão crítica. Bom, vamos lá. Nessa tabela aqui nós temos os fatores, a missão crítica e a missão não crítica. Eu estou falando de fatores como a interatividade no aplicativo. Quando eu tenho uma missão crítica, é quando ela prioriza o menor atraso de todo o tráfego de dados, tende a ter um tempo de resposta entre 1 a 2 segundos. Então, não crítica. Os aplicativos eles podem se beneficiar do menor atraso. Aqui, quando ela é crítica, ele precisa priorizar. Tá? Quando a missão não é crítica, caso tenha banda, largura de banda suficiente, ele vai se beneficiar do menor atraso, mas ele não necessariamente não prioriza nada, tá bom? Não interativo, numa missão crítica, você precisa ter uma largura de banda mínima necessária fornecida aí, tá? Então, o atraso ele vai variar de acordo com essa largura de banda, por isso que o dimensionamento é muito importante. Missão não crítica, o que ele vai fazer? Aqui você vai dimensionar, vai separar uma largura de banda específica para aquele tipo de tráfego de informação e vai fazer com que essa
essa missão, a criticidade daquele dado indo de um lado para outro seja cumprida. Então, preciso separar a largura de banda necessária para aquele tipo de operação. Já quando a gente fala uma missão não crítica, ele vai obter lá o resto lá da largura de banda após o tráfego de voz, o tráfego de vídeo e todos os outros tipos de tráfego necessários para que a aplicação seja atendida. Beleza? E algoritmos de enfileiramento. Vamos ver o que é isso. Aqui nós vamos ter uma visão geral do que é um enfileiramento. Tá? O que a gente precisa entender, gente? O QoS ele só vai entrar em ação quando acontecer um congestionamento. Então, o administrador de rede foi lá, fez a configuração e tudo mais, e aí ela passa, né, a ser utilizado, entra em ação efetivamente a partir desse congestionamento. E aí vai permitir o quê? O armazenamento em buffer, a priorização de informação, se é necessário reclassificar pacotes antes de serem transmitidos. Para isso, a gente tem o quê? A gente tem o enfileiramento de informação. E aí existem alguns algoritmos de enfileiramento que estão disponíveis, que é o quê? O primeiro que entra é o primeiro que sai, o FIFO, né? Nós temos lá o WFQ, nós temos CBWFQ, nós temos o de latência, o LLQ, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles nos próximos slides. Beleza? Vamos seguir? O FIFO, pessoal, o que ele faz? Ele não tem o conceito de prioridade de tráfego, tá? Nem classe, ele não faz subdivisão, ele não faz a prioridade dos pacotes. Ele apenas recebe pacotes e encaminha da mesma forma que chega, na mesma sequência. Beleza? Mesma ordem. E o WFK ele já tem aí um tratamento um pouco diferente. Como é que ele funciona? Ele faz enfileiramento, a gente chama ele de enfileiramento justo ponderado. Ele é um método de priorização, né, automatizado. O que ele vai fazer? Ele vai classificar através de peso de tráfego identificado, ele vai fazer a classificação dos fluxos e em seguida determinar a quantidade de largura de banda que cada fluxo desse terá, né? Qual a prioridade que cada um desses fluxos terá em relação aos outros fluxos. E aí ele tem lá, vamos dizer aqui, ele identificou. Aqui nós temos agora o WF, que é o enfileiramento justo e ponderado, tá, pessoal? Qual é a ideia aí? Ele pega, ele aplica uma forma de priorização, ele dá prioridade ao tráfego que ele está identificando, beleza? Então, ele pode utilizar como base nessa priorização endereços de origem, destino, endereços de MAC, números de portas, protocolos e tipos de serviço, beleza? O que é importante entender desse camarada aqui? É que se tiver qualquer tipo de geografia, você não consegue utilizar esse algoritmo para a priorização das informações, tá bom? Porque quando a gente fala de criptografia, ela modifica o conteúdo dos pacotes, tá? E aqui nós temos o tipo de enfileiramento, tipo de fila, CBWFQ, que basicamente é um enfileiramento justo ponderado, só que ele utiliza, além do que nós vimos anteriormente, a base, ele é baseado em classe. Né? Ele tem um conceito, né, de classe em cima disso, tá? Então, ele vai estender o funcionamento do WQF, que foi visto anteriormente, passando a fornecer suporte para as classes de tráfego definidas pelo usuário. E aí, como é que esse usuário define essas classes? Ele vai definir essas classes através das nossas ACLs, né, os controles de acesso, tá bom? São colocados dentro das interfaces de entrada. Então, os pacotes que satisfizerem os critérios correspondentes lá naquela série, né, correspondentes a uma classe, eles vão ser liberados para trafegar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma fila, uma FIFO normal, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, reservado para cada uma dessas classes. E o tráfego pertencente àquela classe é direcionado para a fila dessa classe. Beleza? Então, vamos lá. Está entrando lá, as informações estão entrando, tá? O tráfego de informações está sendo analisado.
Cada tráfego é analisado por essas ACLs que vão fazer uma segmentação do tráfego direcionando para cada uma dessas classes. Em cada uma dessas classes você tem uma fila. E aí para cada classe você tem algumas características que você passa a poder atribuir, que é, por exemplo, a largura de banda para aquela classe, o peso para aquela classe, né? O limite máximo de pacotes que podem ser enviados. Então, a largura de. Então, o dimensionamento da largura de banda para aquela classe é bem importante, porque essa largura de banda que é a garantia de entrega, né? Caso aconteça um congestionamento, tá bom? Vamos seguir? Aqui, pessoal, é interessante a gente observar aqui esse gráfico, basicamente é mostrando o funcionamento em formato gráfico para vocês entenderem. O que acontece? Embora o pacote 1 e 2 tenham chegado aqui, ele está classificado como menos prioritário. Bom, está na classe 3 aqui. O pacote 4, por sua vez, ele já está classificado como uma prioridade mais alta na classe 1 e o 3 na classe 2. O que vai acontecer? Ele tem a fila para cada um dessas classes e aí, de acordo com a prioridade dessa edição, ele vai fazer o encaminhamento. Bom, então, a saída, embora tenha chegado na ordem 1, 2, 3, 4 de pacote, ele, devido à priorização e às filas diferentes, ele vai sair com o pacote 4 primeiro, depois 1, depois o 2. E aqui, gente, nós temos o tipo de fila LLQ, que é uma fila de baixa, é uma fila de baixa latência. Qual é a ideia aí? A ideia é pegar, por exemplo, os dados de voz e dar uma prioridade maior a eles. Daí existe uma recomendação aí da Cisco com relação a fazer isso somente no tráfego de voz, tá? Para esse direcionamento dessa fila de prioridade. Beleza? Vamos seguir. Modelos de QoS. Vamos seguir. E ele mostra um pouquinho modelos de diretivas de QoS. Aí você tem diferentes tipos diretivas para determinadas. Aqui nós temos as diretivas QoS. Aqui, pessoal, ele tenta mostrar para a gente quais são os modelos de diretiva mais apropriados para determinadas questões. Então, há 3 modos de implementar o QoS. Tá? Ela pode ser implementada através de uma rede usando o IntServe ou Serve. Tá? O IntServe ele fornece uma garantia de QoS maior. Só que aí é uma contrapartida, que vai consumir muito recurso. Por causa disso, ele não é facilmente escalável. Tá? Já o DiffServe, ele consome menos recursos e é mais escalável. Às vezes, o que acontece? Dependendo do tipo, das características daquela rede, há uma utilização dos 2 tipos de implementação. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, de acordo com o modelo e a descrição. Modelo de menor esforço, a gente não considera como um modelo de implementação, por quê? Porque o QoS ele não está explicitamente configurado. Você não configura o QoS, você só está utilizando o menor esforço para enviar os pacotes. Então, normalmente o que é o padrãozão, né? É utilizado quando o QoS não é necessário. Os serviços integrados, no caso, né, que fornecem serviços QoS para pacotes muito altos aí. Já os serviços integrados serve e fornece um alto grau de QoS aí para os serviços os serviços integrados, né, o IntServe, já tem uma implementação pautada um nível bem alto de QoS. Beleza? Só que aí você tem um problema de recurso. Tá? Então, no momento que for implementar, e aí vai depender muito do que você tem aí, porque vai limitar a escalabilidade da sua rede. Já os serviços diferenciados, né, que é o DiffServe, ele vai trazer uma alta escalabilidade e flexibilidade na implementação do QoS. Bom, então, nesse caso aí, os dispositivos de rede eles vão reconhecer as classes de tráfego e vão oferecer diferentes níveis de QoS para diferentes tipos para diferentes classes de tráfego, tá bom? Vai depender muito da particularidade de cada tipo de tráfego de rede que você tem para a implementação de cada um deles. Nós iremos detalhar cada um desses modelos a seguir, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos, vocês vão entender melhor. Melhor esforço.
É o design básico da internet, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai entregar as informações, né, dados, pacotes, da mesma forma. Ele não vai priorizar nada. Então, uma mensagem de voz, ela vai ser tratada da mesma forma que uma fotografia, que um anexo de e-mail, enfim. Não tem diferenciação nenhuma, tá? Aí a gente tem a tabela aqui embaixo falando um pouquinho das vantagens, né, dos benefícios e das desvantagens de se implementar, né, de trabalhar com modelo de menor esforço. Vamos lá. Vantagem: o modelo é mais escalável. Desvantagem: não há garantia de entrega. Vantagem: a escalabilidade é limitada apenas pela largura de banda disponível. Nesse caso, todo o tráfego é igualmente afetado. Caso aconteça um congestionamento, aquela largura de banda não seja suficiente para trabalhar com aquele tráfego, você vai ter atraso. Então, das desvantagens, os pacotes chegarão sempre que puderem e qualquer ordem possível. Isso se chegarem, tá bom? Bom, vantagens: não há nenhum mecanismo especial de QoS, você não tem aí, não há necessidade, tá? E você não há, como desvantagem, você não há nenhum tratamento preferencial para os pacotes. Vantagem: o modelo é mais fácil e implementação mais rápida. Desvantagem: os dados essenciais têm o mesmo tratamento aí do que um e-mail corriqueiro, tá? Um e-mail casual. Beleza? E a gente fala rapidamente, né, dos serviços integrados, do modelo de serviços integrados, que é o Interservice. Ele vai fornecer aí, no caso, a utilização dele é bem importante, né, para aplicativos de tempo real. A exigência de aplicativos de tempo real. Legal? Então, aí eles vão gerenciar recursos de rede, fornecer os fluxos QoS individuais para cada fluxo daquele. Eles vão fazer o gerenciamento de forma explícita dos recursos de rede, tá? Para fornecer aí o QoS de forma individual, de acordo com a necessidade. Beleza? Então, qual é o grande problema disso aí? É o recurso, a utilização de recursos é muito maior. Beleza? Aqui nós tivemos algumas vantagens e desvantagens. Quando a gente fala aí serviço integrado, né, o Interservice, você tem aí controle explícito de admissão de recursos ponto a ponto, beleza? É uma vantagem. Você tem outra vantagem, que é o controle de admissão de política por solicitação. Cada solicitação daquela há um controle específico para ela. E a sinalização dos números das portas dinâmicas. Então, há essas vantagens. Quais são as desvantagens? Tem aí a exigência de recursos grandes, tá? Justamente por causa da arquitetura que ela vai em cima de uma sinalização contínua das informações. Além disso, você perde a parte, fluxo que passa a ser não escalonável para quando a gente fala de grandes redes como a internet. Beleza? Serviços gerenciados. Então, quando a gente fala, né, desse modelo de QoS, ele fornece aí uma especificação simples e escalável, tá bom? O gerenciamento aí do tráfego de rede. O que é importante a gente levar em consideração? Ele já não trabalha ponto a ponto como trabalhava o QoS. Ele não vai ser tratado de ponto a ponto, e sim a cada equipamento que ele for passando, tá? Isso significa que cada classe de tráfego ele passa a fornecer uma flexibilidade e escalabilidade. Beleza? E chegamos no item 9.5, técnicas de implementação de QoS. Então, essa parte do conteúdo ele é muito teórico, então eu peço a vocês que leiam com atenção e cheguem para mim com as dúvidas que vocês porventura venham a ter, tá bom? Vamos seguir. E finalmente chegamos ao módulo prática e quiz. Basicamente, só peço a vocês que leiam com bastante atenção, né, os questionamentos deste módulo, dessa parte do módulo, né, e façam a prática e o quiz. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tá legal? Bom, então, pessoal, neste módulo a gente falou um pouquinho sobre QoS. Se a gente trabalhar a parte prática, nós vamos ter aí uma noção um pouco melhor, trazendo esse conteúdo que é muito teórico, muito denso, para o nosso dia a dia. Beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.